Boa tarde, então. É uma honra nossa aqui no Instituto de Computação receber o professor Leandro Tesla, do Instituto de Física. Ele vai dar uma palestra para a gente sobre ações afirmativas da Unicamp. Muito obrigado, Leandro, por estar aqui, por aceitar esse convite. Eu quero agradecer pelo convite. Eu vou falar sobre um assunto que eu já falei bastante ao longo da minha vida. Agora eu estava um pouco afastado, mas do jeito que as coisas se precipitaram nesse último ano aqui na Unicamp, voltei a ser chamado para contar um pouco da experiência de ação afirmativa aqui. E eu vou falar um pouco sobre o conceito de ação afirmativa e vou fazer algumas provocações em relação a como isso deve ser feito e contar um pouco da experiência que a gente teve, de onde veio o PAI, o Programa de Ação Afirmativa atual da Unicamp. Então, essencialmente, a primeira pergunta que a gente tem que responder é por que a gente deve ter ação afirmativa? Isso é uma pergunta que na sociedade brasileira ainda não está muito bem digerida, quer dizer, não está muito claro para as pessoas que é importante que a ação afirmativa é algo socialmente importante e fundamental, na minha opinião, para o futuro da sociedade brasileira. Se a gente pega a Constituição Federal de 88, no seu artigo 208, ele fala sobre o dever do Estado com a educação, que é muito estranha. O texto da nossa Constituição é uma coisa complicadíssima de ler, né? Ele mistura assuntos aqui, mas, bom, um dos assuntos que ele coloca aqui, que é o acesso aos níveis mais elevados do ensino, que é um eufemismo para a educação superior, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então, a rigor, instituições que querem cumprir a Constituição têm que garantir o acesso ao ensino superior de acordo com a capacidade de cada um. A pergunta é como é que a gente garante que ao fazer o acesso para o ensino superior, a gente está realmente escolhendo as pessoas de capacidade mais adequada ao que vai ser feito durante o seu ensino superior, né? E aí, hoje, não importa se a gente usa Enem, se a gente usa vestibular, se a gente usa qualquer coisa, a única maneira como a gente avalia a capacidade de cada um é através de provas escritas. Tem uma outra instituição faz alguma coisa um pouquinho diferente, mas parece que a solução mais fácil é fazer provas escritas. Eu acho um pouco complicado, porque a capacidade de resolver provas escritas dá uma ideia de parte da capacidade de cada um, mas não de todo o que é importante para que ele aproveite o ensino superior, né? E aí sempre eu faço a próxima pergunta: para que serve uma universidade na sociedade contemporânea? Quer dizer, a gente traz o cara segundo a capacidade de cada um para um ambiente de educação, onde ele vai ser educado de acordo com os nossos parâmetros. E o que é muito importante a gente ter em mente é que nem toda instituição de ensino superior dá o mesmo tipo de formação, o mesmo tipo de educação. Então, nós estamos provavelmente uma das melhores universidades brasileiras, uma instituição intensiva em pesquisa, que tem uma série de peculiaridades que a gente precisa levar em conta quando a gente pensa em ação afirmativa, tá? E aí, sempre tem a versão da ação afirmativa brasileira. Esse debate da ação afirmativa começou no Brasil de verdade, depois de 1996, a Conferência de Durban. Isso veio se arrastando lá pelo início dos anos 2000, 2002, 2003. Isso chegou nos bancos universitários, no ensino superior, mas em 2012 foi feito um decreto, uma lei, né, que eu chamo de ação afirmativa brasileira, que a gente chama de lei de cotas. Está resolvido o problema, nós decidimos como é que as instituições federais têm que lidar com esse problema. Então, o meu resumo disso é o seguinte: a gente precisa reservar no mínimo 50% das vagas por curso e por turno para estudantes de escola pública e no mínimo 50% dessas vagas para estudantes com renda familiar bruta inferior a 1,5 salário mínimo. Isso dá uma ideia de que quem elaborou essa lei nunca se preocupou em aferir padrão socioeconômico das pessoas. Mas é muito fácil você exigir que uma pessoa te mostre que ela ganha tanto. Prova para mim que você tem um salário suficiente para pagar essa prestação da tua casa ou do teu carro. Ele vai lá e arruma os documentos. Agora, é muito fácil ele mostrar o contrário, quer dizer, ele omitir parte da renda, né, para parecer que ele tem uma renda muito menor. E isso a gente lá no vestibular, fui coordenador do vestibular durante 7 anos, né, sempre a gente tinha esse problema e havia um grau de fraude muito grande. Só que o grau de fraude ele era menos importante, ele era para isenção de taxa de inscrição, ou eventualmente para moradia estudantil. Não valia vaga na fraude no vestibular. E é preciso ter uma proporção, no mínimo igual, de pretos, pardos e indígenas na população do Estado. Isso faz parte dessa lei de cotas. O que, curioso, não é separado pretos, pardos e indígenas. Você soma pretos, pardos e indígenas como uma grande massa, que nós chamamos aqui no Unicamp de PPI. Um colega meu, Maurício Klein, que inventou essa sigla e pegou para o Brasil inteiro. Então, os PPIs têm que estar dentro da proporção do Estado. E tem um comitê de acompanhamento às ações dessa lei de cotas. Curiosamente, ela envolve 2 representantes do MEC,
2 representantes da CEPIR, que é a Secretaria Especial de Proteção, a Secretaria de Direitos Humanos, né, que tinha estado de ministério na época que essa lei foi feita, e um representante da FUNAI. Então essas pessoas estão buscando a certeza disso. E se você olhar o relatório do grupo de trabalho do Conselho Universitário, ele invoca essa lei quase todo o tempo, como se a Unicamp não tem que se adequar a essa lei. O que não é correto, porque isso é uma lei federal e ela não se aplica às instituições estaduais. O Pacto Federativo garante que quem financia as universidades estaduais do Brasil inteiro são os estados, e uma lei federal de educação não se aplica, tanto é que os nossos cursos são controlados pelos conselhos estaduais de educação e não conselhos federais. Então, tem uma confusão conceitual nesse debate, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que chamar atenção. Certo? Bom, e aí a outra pergunta que eu sempre tenho feito é se a gente precisa de cotas ou de ação afirmativa. E eu escrevi um artigo no jornal, em 2002, 2003, chamava isso, ação afirmativa não é sinônimo de cotas. O debate no Brasil se empobreceu muito quando se decidiu que a única maneira de ação afirmativa que a gente podia ter era a reserva de vagas. E aí eu gosto muito dessa definição que está num livro que se chama The Ironies of Affirmative Action, né, de 96, onde diz que ele define o que é ação afirmativa. Então, a ação afirmativa é sempre que você sai do seu caminho para resolver um problema de uma população minorizada, de uma população com problema. Pode ser qualquer uma. Né? Então, sempre que uma instituição de ensino gasta energia para segurar mulheres, homens, né, portadores de necessidades especiais, público em geral, brancos, negros, pobres, ricos, têm as mesmas chances de obter educação. Então, cota, sem dúvida, é uma forma de ação afirmativa, mas não é só cotas que existe como ação afirmativa. Né? E no caso dos Estados Unidos, que é o país modelo para ação afirmativa, o movimento por ação afirmativa foi uma consequência da luta por direitos civis nos anos 60, isso apareceu lá pelos anos 70, e é muito importante também entender que o discurso da ação afirmativa só ganhou suporte entre os intelectuais norte-americanos quando os movimentos negros mudaram o discurso da reparação histórica para a sociedade do futuro. Quer dizer, ele passou a ser aceito em instituições de ensino superior e também em empregadores, né, os Affirmative Action Jobs. Eles passaram a ganhar destaque, ser levados a sério quando se começou a dizer, não, o que eu quero para o futuro dos Estados Unidos? Eu quero uma sociedade mais igual. Então, tem que sair, eu acho que para ter aceitação é muito importante você sair desse discurso que é muito forte aqui no Brasil, da reparação histórica. Você foi escravo, então eu te devo alguma coisa, então eu vou te reparar dessa forma. Esse discurso eu acho ele muito perigoso, esse é o discurso socialmente perigoso em termos do tecido social brasileiro. Então, o objetivo verdadeiro nos Estados Unidos foi tornar as universidades mais diversas, trazer mais cor para as universidades. Só que cotas, que é o caminho da ação afirmativa brasileira, foram declaradas inconstitucionais em 1978. Em 1978, um candidato ao curso de medicina, que é pós-graduação nos Estados Unidos, não foi aceito em Berkeley e processou o board da Universidade da Califórnia e ele ganhou esse processo. Não, ele perdeu esse processo. Ele disse que ele não conseguiu a vaga dele por causa da cor da pele dele, e a Universidade da Califórnia estava usando critérios de cor da pele, e aí ele exigiu uma vaga para ele, e esse processo pequenininho foi para a Suprema Corte, e a Suprema Corte declarou que usar cotas como maneira de ação afirmativa viola a Constituição americana, que você pré-reserva vagas. No Brasil, numa situação similar, foi decidido que cotas não viola a Constituição brasileira, então se pode sim ter cotas nas universidades brasileiras. Mas sempre que se fala dos cotas nos Estados Unidos, as pessoas estão muito atrasadas, porque não tem cota nos Estados Unidos, é proibido ter cota nos Estados Unidos, viola a Constituição. Né? E a partir de 2005, uma nova consulta constitucional foi feita, e aí pontos indiscriminados, quer dizer, adicionar bônus para os grupos que eu quero favorecer, indiscriminadamente, também é proibido agora. Então, você pode estudar caso a caso para ação afirmativa, mas você não pode indiscriminadamente adicionar pontos para todo mundo, que é o que a gente fazia aqui, não faz ainda aqui na Unicamp. Bom, então, agora eu ainda não falei que eu acho que cotas não é uma boa solução para ação afirmativa, então eu quero chamar a atenção de vocês por que tem de errado com cotas, por que não é uma boa ideia para uma universidade como a Unicamp a gente ter cotas. Né? Então uma delas eu acho que é bastante importante é que as cotas oferecem uma reserva de vagas independentemente da demanda. Né? Não importa quantos candidatos você tem de escola pública, não importa quantos candidatos pretos, pardos ou indígenas você tem, você reserva um número de vagas para essas pessoas. Então, eu nunca consegui entender, nem os mais fervorosos defensores de cotas conseguem me explicar como é que a gente transforma
30% de demanda nos 50% mais talentosos, mais capazes para o ensino superior. Não entendo. Cotas, porque como as cotas envolvem uma reserva de vaga, é muito parecida com essa, independentemente da capacidade de cada um, que a gente chama de mérito acadêmico, como é que a gente consegue chegar a 50% preservando o mérito? Então, a gente está abandonando a ideia de oferecer nossas vagas para quem tem melhor, para quem vai aproveitar melhor o seu tempo aqui na universidade. Né? Outro problema que eu acho meio grave é que as cotas criam barreiras intransponíveis entre os candidatos. Eu peço desculpa porque as referências vão ser todas da época que eu trabalhava com isso. Né? Então, na Federal do Paraná, em 2007, uma cotista não foi aprovada pela comissão de verificação. Lá tem uma comissão de verificação que entrevista os candidatos para se ver se os negros são realmente negros, quem se autodeclara negro. E uma pessoa que participou dessas cotas foi uma das pessoas que falou numa das audiências públicas aqui na Unicamp. E ela é uma pessoa super legal, super simpática, conversei com ela. Eles querem ter certeza não só que a pessoa é negra, mas como ela está dentro do movimento negro. Então eles fazem perguntas sobre o engajamento político da pessoa, que eu acho um pouco além de qualquer possibilidade acadêmica que a gente possa ter. Né? Depois, outra coisa de cotas, isso também eu não gosto para nada, ela abre caminho para ações bastante discutíveis. Então o deputado estadual Jair Bolsonaro fez uma lei no Rio de Janeiro que reserva 5% das vagas, um monte, das universidades estaduais do Rio de Janeiro, para filhos de policiais e bombeiros mortos em serviço. E eu sempre quis entender por que não tem uma reserva para filhos de professores de física mortos em serviço. Por que ele está beneficiando a ele e não a mim? Por que não tem cota para filho de traficante morto em serviço? Quer dizer, por que a profissão essas duas profissões estão acima das outras? E aí uma outra coisa que a gente estava falando um pouco antes é que a distribuição étnica do Estado é diferente da distribuição étnica dos concluintes do ensino médio. E tem outra coisa que eu nem coloquei aqui, mas vale a pena ressaltar também, porque eu sempre brinco que é a grande mentira, né? Reproduzir a distribuição étnica do Estado dentro da universidade, nessa visão dos pró-cotas, só é possível porque você tem um buffer muito grande de autodeclarados brancos. O exercício é muito fácil. O percentual de descendentes de japoneses, nipônicos, que se autodeclaram amarelos, aqui na Unicamp, é 3 a 4 vezes maior do que o percentual de descendentes de nipônicos no estado de São Paulo. Tá? Quer dizer que nós vamos tirar esses caras? Porque agora eu sou branco, eu quero a vaga do amarelo, né? Eu tenho que reproduzir E isso causou muito problema, né? Historicamente, nos Estados Unidos, como aprendi muito expressão afirmativa, nos anos 20, as universidades da Ivy League tinham o que chamavam de números clausos, eles não permitiam a entrada de judeus além de um certo número. E por causa disso, a comunidade judaica de Nova York abriu um college, que é o City College de New York, onde estudaram George Gershwin, e eu acho que 2 físicos que ganharam o prêmio Nobel estudaram lá também. Eles foram recusados em Harvard, e aí foram para... É muito complicado, eu vejo essa fixação em reproduzir a distribuição étnica do Estado. Bom, como é que é pelo mundo? Então, como eu já disse, nos Estados Unidos, né? Cotas ilegais desde 78, pontos indiscriminados ilegais desde 2005. Na Índia, a Índia tem uma sociedade bastante especial, né? Na Índia é socialmente aceito, tem autoridade você dividir as pessoas em castas. E tinha leis antigamente que proibiam que pessoas de castas diferentes casassem ou convivessem. E é muito, não sei se quando vocês teve a oportunidade de ir à Índia, eu fico chocado com a indiferença das pessoas para a miséria extrema, ao lado deles. E isso se justifica pelo sistema de castas. Então, muito bem intencionados, os indianos resolveram criar cotas para as castas menos favorecidas, isso desde os anos 50. E aí o que aconteceu? Os próprios beneficiados começaram a se sentir muito mal no ambiente da universidade, quer dizer, e a ponto que eles pediram para acabar com essa política, porque eles entendem, a cultura indiana é muito meritocrática, eles entendiam que eles não deveriam ter essas cotas e não tem mais sistema de cotas lá. Outro problema que eu acho bastante sério é que não tem evidência nenhuma de que cotas tenham resolvido algum problema social no mundo. Nos países que optaram por cotas, ou desistiram ou não mudou nada. Aliás, aqui no Brasil mesmo, nós já temos, essa lei de cotas tem mais de 5 anos, já formaram algumas turmas. Vocês perceberam que alguma coisa mudou socialmente no Brasil? Talvez, mas não tem nenhuma evidência, não tem nenhum estudo cuidadoso. Aliás, esses estudos, parênteses também, esses estudos sobre ação afirmativa que eu tenho visto, nós erramos uma vez, nós mostramos aqui na Unicamp, que com nós, como pais, que eu vou descrever daqui a pouquinho, o desempenho dos estudantes beneficiados pelo país era melhor do que os estudantes não beneficiados dentro da universidade, em particular a derivada, eles melhoravam muito. E aí isso criou uma onda de artigos mostrando que os programas de cotas, sempre os cotistas são melhores ou estão mais bem colocados do que os não cotistas.
o que não pode ser verdade. Quer dizer, e aí você vai olhar, são aqueles artigos sempre com uma metodologia muito furada, ou quando você faz um cherry picking, você procura um indicador para dar certo, ou você ignora a evasão, né? Você só, quer dizer, é muito fácil, você que nem curso livre de inglês, né? Cursos livres de inglês são bons, se eu quiser aprender inglês eu vou na cultura inglesa, uma coisa, claro, porque o que a gente ouve da cultura inglesa é só do sobrevivente, né? Quem vai até o fim. A maior parte dos alunos desse curso se abandona no meio, mas esse é um curso de sucesso porque a gente tem contato com as pessoas que tiveram sucesso nisso, então tem que tomar bastante cuidado disso. Então, no Brasil, eu fiz um exercício mental outro dia, que eu acho que também é um argumento que eu gosto muito contra cotas. Então, vamos fazer o seguinte, não vamos perder tempo com 50% isso aqui, vamos botar todas as vagas de todas as instituições públicas para cotas, para escolas públicas. Vocês sabem quanto da coorte de 18 a 24 anos, bom, tá aqui a resposta, a gente vai estar cobrindo só 4% da coorte de 18 a 24 anos. Tem tão pouco ensino superior no Brasil que, mesmo que de todas as vagas, vai ser um número infimamente pequeno. E é muito fácil de ver isso também. No Brasil, só 15% dessa coorte tem acesso ao ensino superior, né? Só 15% dos jovens de 18 a 24 anos estão no ensino superior. Desses 15%, aproximei a conta, desses 15%, só um quarto das vagas estão em universidades públicas, 75% estão em instituições privadas. Então, um quarto de 15% dá os 4% aí da coorte. Quer dizer, o efeito é pífio, é muito mais uma conversa política, que tem seu valor, claro, sem dúvida, do que resolver mesmo um problema. Então, o que aconteceu aqui na Unicamp? Eu acho que a Unicamp tem uma história muito legal de vestibular, que eu gosto sempre de chamar a atenção quando a gente vai falar de ação afirmativa. O vestibular começou em 87, como um vestibular nacional, quer dizer, naquela época nós oferecíamos vestibular fora do estado de São Paulo, isso na gestão anterior, atual da reitoria, foi diminuído drasticamente, o vestibular da Unicamp voltou a ser só no estado de São Paulo, praticamente, né? Era uma proposta na época inédita no Brasil, e ela começava por uma coisa que a universidade alguma brasileira tem, é definir o perfil do estudante que a Unicamp quer. Isso foi discutido, essa discussão é retomada a todo tempo, mas essencialmente o que a gente quer é a gente que saiba ler, entender texto, se expressar com clareza, organizar suas ideias e elaborar hipóteses. E para isso a gente tem todo um sistema de avaliação no vestibular para tentar identificar da melhor maneira possível as pessoas com essas características, né? Quando a gente traz cota, a gente vai ter que abrir mão também desse perfil, porque a gente vai ter que trabalhar com o que temos, né? Então, essencialmente a gente queria avaliar o potencial para o ensino superior no lugar de conhecimento memorizado. Vestibular, isso é antigo, né? Em 87 até meados de 2000 e pouquinhos, eram 2 fases exclusivamente discursivas, com uma redação na primeira fase, valendo bastante da prova, né? Em 2000 a gente começa o programa de isenção, em 2001 a gente passa a incluir o Enem como parte da nota. Eu acho que o Enem tem um potencial que não foi completamente explorado aqui na Unicamp. Em 2004 começa o PAS, 2010 o Profis, que é uma forma de acesso, sim, uma cota para a escola pública, a gente tenta trazer os melhores estudantes das escolas públicas da região de Campinas para dentro da Unicamp e oferece um curso de formação especial. Em 2016, uma manobra, na minha opinião, bastante desastrosa, o reitor encaminhou ao Conselho Universitário, que aprovou dobrar a pontuação do PAS, e a partir de 2017 foi triplicada a pontuação do PAS, sem nenhuma justificativa que não seja, um perdão da palavra, politiqueira. Eu já vou explicar um pouco o porquê disso. Mas antes disso, vamos falar do PAS. O PAS, eu participei muito ativamente dessa discussão. Nossa fundamentação era qual é o papel social de uma universidade de pesquisa. Eu estava perguntando, para que serve uma universidade como a nossa, que o contribuinte do Estado de São Paulo deposita 2,5% da arrecadação de ICMS, né? É uma universidade bastante cara para o número de pessoas que está envolvido, né? E a pergunta é, será que uma universidade cara como essa é um locus bom para cotas? Quer dizer, é aqui que nós vamos resolver os problemas sociais? Será que o papel social da Unicamp não está muito mais em gerar riqueza para a sociedade toda através do conhecimento que ela gera do que através só da formação das pessoas? E aí nós começamos a discutir em 2 linhas. Primeiro era quais são os limites do vestibular, essa conversa que eu entendi que é muito difícil você encontrar as pessoas mais capazes só a partir de provas escritas, né? E se o vestibular, como é feito, apesar de ser um vestibular bastante cuidado, realmente garante a equidade, né? Outro valor que nós trouxemos foi o valor da diversidade, né? A diversidade beneficia a instituição. Eu lembro assim, muito claramente um dia de inverno, que eu passei 2 semanas fazendo um experimento no MIT, cheguei aqui, e eu olhava em volta e disse, putz, como é branquinho o meu campo, né? No MIT você via muito, uma instituição de ponta mundial, você via muito mais diversidade entre os estudantes do que você via aqui na Unicamp, entre os professores também. E aí nós
alinhamos 3 valores importantes, que são da inclusão social, que nós não abriríamos mão, que são da inclusão, do mérito acadêmico e da autonomia. Esse valor aqui é muito importante, porque era a época que estava se discutindo uma lei para impor cotas para as universidades. As boas universidades do mundo gastam um esforço grande para garantir que vão ter os melhores estudantes, que eles conseguem, e não é uma lei que determina que tantas vagas são para esse grupo e tantas vagas são para aquele. Isso é uma criação latina, regulares por lei. E aí isso aqui eu vou passar muito rápido, nós fizemos um estudo para determinar o poder preditivo do vestibular. Quer dizer, será que o vestibular realmente seleciona aqueles que são mais capazes, né, para o ensino superior? Então nós fomos buscar que parâmetros, e aí foi bastante amador o estudo, mas foi muito legal. Nós fomos buscar quais são os parâmetros que influenciam o desempenho dos estudantes na Unicamp. E buscamos vários parâmetros entre os que nós achávamos que eram os possíveis, né? Isso depois, não assim, mas de uma outra maneira, isso acabou sendo publicado, já não estava mais envolvido com isso aqui. Mas nós dividimos 4 gerações de estudantes, todos os estudantes que entraram entre 94 e 97 aqui na Unicamp, dividimos eles em 6 faixas por classificação no vestibular, todas elas com o mesmo número de candidatos, né? E comparamos a classificação deles no vestibular e no final do curso, para ver o que aconteceu nesse meio tempo, né? E aí, das 6 faixas, nas 5 mais baixas, ter feito todo o ensino médio exclusivamente a escola pública é um fator que indica que ele vai melhorar o desempenho. Aliás, é melhor mostrar isso aqui, que aqui estão as 6 faixas de todos os alunos desses 4 anos de ingresso, né? Então, na faixa dos caras que têm as piores notas, é importante, a nota no vestibular tem influência sobre que caminho ele vai tomar, nos outros não é significativo, e ter estudado em escola pública é importante em todas as faixas, menos na mais alta. Ou seja, ter estudado em escola pública te traz uma vantagem sobre os seus colegas, né? Aí tem outras, para o pessoal com melhor desempenho, não ter feito o cursinho e ter um bom desempenho, significa que você tem um potencial de melhorar o seu desempenho em relação à média, né, ao longo do curso. E só a gente achou que o trabalho e a influência só numa faixa influenciou. E nessa época nós não tínhamos dados sobre etnia, porque durante muitos anos era feio perguntar sua autodeclaração de cor ou raça, então não se perguntava isso. E aí a gente começou a perguntar quando nós entramos lá, então a gente tinha muito pouco dado para poder responder isso. Bom, isso, então, ter estudado na escola pública é um fator que pode melhorar o teu desempenho. E aí o outro lado, eu entrei com o meu lado de físico, isso fui eu que fiz, né? Eu fui estimar, nós definimos o seguinte: vestibular é um instrumento de medida, um capacitômetro, ele mede a capacidade do sujeito para o ensino superior. Como qualquer instrumento de medida que vocês vão usar na vida, ou vocês vão enxergar na vida de vocês, ele tem uma precisão limitada, né? Se a gente for medir com uma régua a distância daqui a São Paulo, vai dar errado, né? Porque tem uma precisão limitada. Então o que nós fizemos foi usar o que a gente sabe sobre teoria de erros e propagação de erros para calcular qual é a incerteza da medida do vestibular. Ou seja, em outras palavras, dentro de que faixa de pontos os estudantes estão empatados no vestibular. Quer dizer, que o vestibular não é mais um instrumento bom o suficiente para discriminar entre 2 estudantes, né? E nós descobrimos umas coisas muito importantes, quer dizer, isso muito particular para o vestibular da Unicamp, né? A gente propagou o erro, isso é exercício do laboratório de Física 1, né? Mas a nossa conclusão foi que dentro de 40 pontos, todos os candidatos são virtualmente empatados. Isso tem uma consequência importante. No curso de medicina, né, para nossas 110 vagas, né, na graduação 120, todo mundo que entra na medicina está empatado. O desempenho deles está dentro do acaso, está dentro do azar de ter pego questões que eles não sabem. Na computação é quase isso, mas não é. Bom, mas dentro de uma faixa de 40 pontos, está todo mundo empatado. Então, daí foi feito um grupo de trabalho do Conselho Universitário e fizemos a conclusão disso foi que era razoável primeiro aumentar a isenção nas taxas de inscrição, porque isso é cosmético, mas essencialmente adicionar 30 pontos extras para candidatos que cursaram ensino médio integralmente em escola pública e mais 10 pontos para dentro desse grupo os que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas, né? E essa parte foi a parte mais polêmica, porque o que estava decidido era dar 40 pontos para a escola pública dentro dessa comissão, e tinha só 3 pessoas na comissão que insistiram muito, e eu fui uma delas, que cor da pele é um fator importante para a inclusão social no Brasil. Então eu que fiz essa proposta, de dar mais 10, dos 40 pontos a 10 para a cor da pele. E o parecer da comissão foi que não, que tinha que ser os 40 pontos para a escola pública, mas o relator da comissão chamou a atenção que tinha uma posição minoritária, muito apaixonada por 3 pessoas dentro da comissão que achavam que deveriam
ter também pontos étnicos. E na votação do Consul, não estava no Brasil quando essa professora estava no Congresso, logo me ligaram avisando, olha, passou como se queria, na hora da votação, então, foi bem legal. E também se apareceu um programa mais agressivo de apoio estudante carente, né? Porque a gente sabia que trazendo pessoas mais socialmente debilitadas precisavam do programa de apoio. Então, essencialmente, o PAIS é misturar diversidade com faixa de empate no vestibular. Dentro da faixa de empate eu escolho os caras que eu sei que vão desempenhar melhor uma vez dentro da universidade. Então, o objetivo do PAIS, essencialmente, é garantir que o número de matriculados acompanha o número de inscritos. O percentual de matriculados segue o percentual de inscritos vindos de escola pública ou que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. Essa era a ideia da coisa. Então, porque a gente sabia que o potencial deles era melhor. Então, o objetivo do PAIS, aí também no relatório, tá? O relatório do Grupo de Trabalho do Conselho Universitário, ele infere coisas do PAIS que o PAIS nunca teve, que o PAIS nunca atingiu seus objetivos. O PAIS atingiu muito bem os seus objetivos, como eu vou mostrar agora. Claro que o objetivo dessas pessoas é que a gente tivesse mais de 50% de matriculados vindos de escola pública, que não é um objetivo do programa, né? Então, tem toda uma confusão conceitual. Agora, então, isso dá para mostrar claramente, aqui são os últimos vestibulares antes do PAIS, 2003, 2004. Então, isso aqui é o número total de matriculados de escola pública e número total de matriculados pretos, pardos e indígenas. E dá para ver que esse número aumentou por causa dessa pontuação extra, não tem a menor dúvida. Claro que tinha coisas para melhorar nesse PAIS original. Por vários motivos, a gente só conseguia aplicar ele na segunda fase. E era importante trazer ele para a primeira fase também. E isso é uma mudança que a gente está tentando fazer quando foi atropelado pelo novo projeto da reitoria anterior. Então, para ver o aumento, isso aqui é os cursos mais concorridos da Unicamp, não, nem todos, mas são cursos bastante concorridos da Unicamp, a média de candidatos por vaga, vindos de escola, total, né, e a média de egressos de escola pública entre os matriculados. Aqui quanto isso aumentou devido ao PAIS. Né? Quer dizer, é inegável que as coisas aumentaram bastante para os egressos de escola pública. E eu gosto muito, esse gráfico foi o que eu tive que atualizar agora, esse gráfico é o percentual de egresso de escola pública entre os inscritos e entre os matriculados na Unicamp. Você vê, tirando o primeiro vestibular de 87, as coisas mais ou menos seguiam a partir de 2000, aqui 99, 2000, começa a ter um certo problema com a escola pública, né? Ela começa a diminuir entre os matriculados, e aí vem o PAIS e ela passa a estar sempre ou dentro da barra de ano, ou igual, ou superior aos inscritos. E aí vem 2016, dobra a pontuação do PAIS, 2017 triplica a pontuação do PAIS. E aí nós chegamos nesses 50% de escola pública. Agora, esse número 50% de matriculados de escola pública, eu vou falar sem o menor pudor de onde que isso vem. Tá? O nosso governador atribuiu, e eu dei entrevistas falando isso, atribuiu a vitória do Fernando Haddad na eleição para a Prefeitura de São Paulo ao sucesso dos programas de cotas nas universidades federais. Então ele decidiu que nós temos que ter 50% de alunos de escola pública. Chamou os reitores e pediu para ele. Ele meio que ameaçou veladamente os reitores. O nosso reitor caiu nessa conversa e fez essa conta mágica para a gente chegar a 50% de escola pública. Quer dizer, não é um motivo acadêmico ou social, é essencialmente um motivo político-eleitoreiro isso aí. E é muito ruim quando a universidade começa a funcionar por esses parâmetros e não por parâmetros acadêmicos. Bom, e aí eu vou também falar muito rápido, isso é antigo, né, que eu tinha. A hipótese do PAIS é que os beneficiados pelo PAIS melhorariam seu desempenho ao longo da Unicamp mais do que os outros estudantes. Isso foi verdade em 29 dos 53 cursos da Unicamp. Na verdade, em 50, mas em alguns desses 50 cursos não tinha significância estatística, né? Não passava no PIVEL. Né? Mas passa no PIVEL 29 cursos, quer dizer, não é por acaso, realmente se deve ao fato de eles terem estudado escolar. E a outra coisa que é legal também, que não era esperado, mas nos surpreendeu, é que em 26 dos 53 cursos, depois de 6 semestres, que é o tempo que nós acompanhamos, o desempenho acadêmico do pessoal beneficiado pelo PAIS era melhor do que os não beneficiados. Então, realmente, eles não só estavam passando, mas claro que tem essa falácia da sobrevivência, são os que sobrevivem, mas todos têm abandono em todas as camadas. Bom, então, como é que eu sei disso? Então, se eu pegar isso aqui é a nota padronizada, é a distância padronizada em relação à média. A média é 0
e a unidade é que é a unidade de desvio padrão, certo? Vocês são computeiros, sabem disso melhor do que eu, imagino, tá? Então, no vestibular, os beneficiados pelo PAIS têm, em média, 0,30 e alguma coisa de desvio padrão. É alguma coisa, é a ponderação entre os 30 e 40 pontos que eles ganharam, porque 100 pontos é um desvio padrão, ok? E para os não beneficiados, esse número, eles estão mais acima porque o número de não beneficiados é muito maior do que o número de beneficiados. Tudo bem. Depois de um semestre, na verdade não, 2 semestres, 3 semestres, está dentro da barra de erro, está todo mundo igualado. Então, quer dizer, você traz um cara com bom potencial aqui para dentro, ele está entre os melhores das escolas públicas, aliás, isso foi uma das motivações para o Profil. Tá? Ele se dá bem aqui dentro. E isso é para todos os cursos. Quando a gente olha para a raça ou cor da pele, você vê que a diferença entre... Aqui sim, o número é bem menor, então a variação média na nota padronizada vai ser relativamente um pouquinho menor, mas a dos não pretos, pardos ou indígenas está um pouco abaixo do que a gente tinha antes, porque o número deles é muito maior agora. Tá? E aí olha só o que acontece, eles nunca igualam o desempenho. Parece que eles vão igualar, mas depois eles pioram. Isso pode ter um monte de razões, e eu não consigo objetivamente enumerá-las. Por que quando o cara é preto, pardo ou indígena entra na Unicamp, ele não consegue igualar o desempenho dele com os demais? Mas ele não consegue. Então pode ser capital cultural, pode ser racismo institucional, pode ser dificuldades que vão além do que a gente consegue imaginar. Então por isso que não dá para a gente enumerar isso. E aí tem um bônus que a gente aproveitou para fazer, para ver que o nosso modelo era legal. Nós comparamos homens e mulheres na universidade. Então, claro que estão empatados, mais ou menos, no vestibular, mas passou 3 semestres, já estão 0,2 desvio padrão de separação. Isso não é só aqui na Unicamp, isso é no mundo inteiro. As meninas, elas têm algum problema para resolver testes ou coisa, mas uma vez que elas estão dentro de um ambiente mais amigável, elas desempenham melhor do que os homens. Também, isso é a média geral da universidade. Lembrando que na Unicamp, mais ou menos metade dos alunos estão em exatas. Bom, então, isso aqui não é mais atual, quer dizer, o nosso sistema foi copiado, de alguma forma adaptado para várias universidades, até ser atropelado pela lei das cotas em várias federais. Eu visitei várias federais, convenci as pessoas a usarem bônus em lugar de cotas, e a coisa funcionou na USP e muda o tempo todo o sistema dele. Bom. E aí apareceu o Profis, que é outra forma de ação afirmativa, que também foi inspirado pelo Texas 10% Rule. Os estados do sul dos Estados Unidos foram proibidos de usar ação afirmativa, de considerar a cor da pele, por uma decisão, não da Suprema Corte, mas aquelas coisas de americana. Só vale nesses estados. Então, a Universidade do Texas teve a seguinte ideia: nós vamos pegar os 10% melhores de todas as escolas do estado e garantir uma vaga para eles na University of Texas, em algum campus da University of Texas. E aí isso foi um programa de ação afirmativa de muito sucesso, e foi o que inspirou o Profis, né? E, bom, como é que ele está funcionando, isso é outro assunto. E, bom, o que eu quero contar para vocês, então? O que eu quero que vocês lembrem, né? A primeira pergunta é que é fundamental nós discutirmos abertamente os pressupostos da ação afirmativa. Se você pega o relatório do grupo de trabalho, ele já parte do princípio que a função social da universidade é a inclusão social. Quer dizer, eles acham um absurdo que a universidade não inclui, quer dizer, não estão preocupados com a geração de conhecimento. Isso foi uma questão política que aconteceu durante o governo, bom, não sei nem se a gente ainda tem presidente, né? Mas o governo que foi dar nesse presidente transformou, que eles criaram, eu frequentava bastante o MEC, a função social da universidade pública, na opinião deles, pelo menos das federais, era a inclusão social, não é a geração de conhecimento. Está sempre incluída essa história da reparação histórica, e eu tenho sérias dúvidas se isso é um bom argumento aqui no Brasil. E a outra pergunta é por que eles têm essa fixação em reproduzir a distribuição étnica e social do Estado? O pessoal que termina o ensino médio já não tem mais a distribuição étnica do Estado. Infelizmente, a população negra do Estado termina menos o ensino médio. Então, já foi mudado. E também não se pode partir do princípio que todo mundo que termina o ensino médio quer continuar no ensino superior. Então, esse é um número que eu acho que a gente... E olha que eu sou um militante que a gente, em ação afirmativa no Brasil, deve usar o critério de cor da pele. Né? Mas eu acho que a gente não deve fixar cotas em números fechados. Né? E aí eu sempre pergunto, se a gente quer reproduzir a distribuição étnica do Estado, a gente tem que também querer reproduzir a distribuição social do Estado. No Estado de São Paulo, 89% dos concluintes do ensino médio terminam o ensino médio em escolas públicas.
Então, se a gente quer fazer uma cota, usando esse argumento de reproduzir a distribuição do Estado, nós temos que fazer uma cota de 89% das vagas. A gente realmente reproduz esse universo dentro da universidade. O que eu estou querendo mostrar é que esse critério está errado, não é um bom critério. E o outro assunto que apareceu junto no grupo de trabalho, pelo menos foi falado isso no Instituto Físico, que nós também precisamos criar cotas para os grupos LGBT, que são cursos minorizados. Né? Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado na conversa aqui, que a coisa... Quer dizer, qual é o objetivo do processo seletivo? Na minha opinião, o objetivo do processo seletivo é trazer os melhores talentos para dentro da universidade. Tá? E é esse. E às vezes esses talentos estão no meio socialmente desfavorecido e nós precisamos ter certeza que a gente consegue trazer essas pessoas para dentro da universidade. É para isso que serve a ação afirmativa. E não achar que a universidade, que os sistemas de ação afirmativa vão resolver os problemas sociais graves da sociedade como um todo. Outro mito que se criou é essa história de usar essa lei de cotas como baliza. Além de eu achar que a lei de cotas ela foi feita de um jeito bastante esquisito, ela não se aplica às universidades estaduais. Então não faz sentido a gente discutir porque nós temos que chegar nos números da lei de cotas. Não temos, quer dizer, não é constitucional isso. Né? Eu tentei mostrar para vocês que é possível e relevante termos ação afirmativa sem cotas. O PAS foi o primeiro programa de ação afirmativa sem cotas numa universidade brasileira, foi reproduzido nos lugares, aperfeiçoado inclusive. E é um erro dizer que nós não atingimos. Todas as metas do PAS foram atingidas, as de inclusão social, de desempenho acadêmico e a garantia da autonomia universitária. Né? Então é possível nós aliarmos inclusão social e mérito acadêmico. Depois do PAS, o nível dos nossos estudantes médios, sem dúvida, melhorou. Agora, última imagem. Ação afirmativa não é sinônimo de cotas. Isso não dá para fechar a discussão nisso aqui. No caso da Unicamp, nós vamos ter que fazer uma mágica. Eu mostrei para vocês que a procura histórica de escola pública pela Unicamp é perto de 30%. Nunca foi muito maior nem muito menor do que isso. Transformar 30% dos candidatos em 50% dos matriculados envolve uma mágica, envolve de alguma forma achar que vai aparecer talento no meio dessas pessoas, porque elas, pela nossa medida de mérito, por mais imperfeita que ela seja, isso não se mantém. Né? Quer dizer, você tem que transformar 30% de candidatos em 50% dos matriculados. Tá? Outro problema sério que está nesse relatório é que também eles querem que pessoas de baixa renda. Não é possível verificar baixa renda de forma confiável. E eu posso passar um dia inteiro contando para vocês o tipo de fraudes que a gente recebia para isenção. Dá um endereço da casa da praia e a conta de luz é baixinha, né? Não consome, coitada da família. Né? Dá endereço da casa da avó, o pai é autônomo, não, só nega imposto de renda, ele só nega junto na declaração. Tem várias maneiras da gente fraudar a condição socioeconômica. Eu acho que isso aqui vai colocar o Unicamp num mico que logo vai estar o Fantástico aqui, né, escandalizado, porque um cara que é rico entrou com uma cota de pobre e daí para fora. Né? Outro problema que eu vejo é que o PAS, como ele está hoje em dia, não tem a menor justificativa. Quer dizer, como nós fizemos, esses 40 pontos não foi o número que nós tiramos da cartola, foi o número que nós calculamos, era a barra de erro da prova. Isso precisa ser recalculado agora, né, para saber qual é a pontuação onde os candidatos são... Duplicar ou triplicar só pode ser feito se você quer, de alguma forma, chegar nos 50% da lei, que o governador pediu. E isso teve consequência. No curso da medicina, não sei se vocês lembram, 70% das vagas estavam com escola pública, porque como está todo mundo empatado, você somou 1,2 desvio padrão, a escola pública passou na frente de todo mundo, não tem jeito. Bom, e aí eu acho que esse novo PAS, as maiores vítimas do novo PAS são vocês e nós. Quer dizer, são os cursos que eu chamo de cursos intensivos em matemática. Eu não gosto de falar de exato, né? Mas cursos onde o cara precisa saber matemática. Não dá para ler um texto e sair com aquilo. Ele tem que saber matemática. O cara quer ser físico, quer ser cientista da computação, ou engenheiro da computação. Então, eu sei desse caso aqui porque uma das minhas filhas entrou em estatística há poucos anos, há 3 anos, e dos 70 matriculados, 27 foram jubilados no final do primeiro semestre por não terem passado em nada. Então, em estatística entra muito egresso de escola pública. As pessoas não entendiam o que estava acontecendo, não passaram nenhuma disciplininha, nenhuma. Eles foram jubilados, depois teve aquela movimentação de desjubilados. Né? Hoje em dia é difícil jubilar alguém aqui na Unicamp. Mas, quer dizer, isso aí vai se amplificar. E isso foi antes do novo PAS. Agora eu não sei como é que está acontecendo, porque como é que aconteceu nesse ano eu não estou acompanhando. Mas pode vir a acontecer de novo esse tipo de coisa. Né? Então, o PAS original não era excludente, ele manteve o mérito, né? Porque não tinha reserva de vagas para ninguém.
E ele rompeu aquela lógica do vestibular como divisor de águas, que achar que a pontuação no vestibular define tudo sobre uma pessoa. Nós trouxemos o conceito que outras características das pessoas podem influenciar a capacidade deles de aproveitar um ensino superior. Né? Agora, a maior resistência, nesse caso, no PAIS, na discussão do PAIS, foi em relação aos pontos étnicos, a história de cotas raciais contra cotas sociais, que o pessoal fala. O racismo no Brasil é muito velado, então ninguém gosta de dizer que é racista, mas não, melhor a gente resolver o problema social. O problema de cor não é grave no Brasil. Na minha opinião, ele é muito grave, talvez tão grave quanto o problema social. Né? E nós conseguimos preservar a autonomia universitária. Só antes de eu terminar, tem um comentário que é o seguinte também, uma ideia que eu sempre tentei passar e nunca consegui. Já que estamos falando de cotas e de cor, no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, é muito tênue a separação entre quem é preto, quem é pardo e quem é branco. É difícil de dizer. E nós optamos pela autodeclaração. E a autodeclaração pode levar para algumas distorções. Teve uma ruivinha, uma loirinha lá no Rio de Janeiro, que o pessoal filmou uma vez que ela entrou por cotas, né, para negros, porque era autodeclaração. Eu entendo que se a gente quer usar realmente isso como critério, a autodeclaração deve ser pública. Então, o teu diploma em medicina, lá que você se declarou negro e tem os olhos azuis, vai estar escrito no teu diploma que você, para entrar nesse curso, se declarou negro. Eu acho que isso aí pode trazer uma autorregulação social que a gente não tem hoje. Eu abomino a ideia de ter uma comissão sentada aqui que vai dizer se ele é negro ou não, se ele é negro ou não, se ela é negra ou não. Depende da luz, né? Oi? Depende da luz. Depende de uma série de coisas, até da ideologia, né? Se o cara participa de movimento. Então, eu acho que é importante usar a cor da pele sempre nos critérios de ação afirmativa num país como o Brasil, mas eu acho que a forma de controle deveria ser a exposição da autodeclaração. Cara. E é gozado, isso é um dos maiores militantes por cota, diz a mesma coisa que eu, o José Jorge de Carvalho, lá da UNB. A gente até riu uma vez, ele não concorda em nada, mas nisso a gente concorda. Que o critério da cor deve ser tornado público, quer dizer, se eu me autodeclaro, quando eu me autodeclaro, eu assumo responsabilidade sobre a minha autodeclaração, não é que isso desaparece. E é isso, eu espero que tenha ajudado vocês a formar ideias sobre cotas, sobre essa discussão que está na Unicamp, e eu espero que o relatório, como foi formado, não seja aprovado, porque eu acho que ele pode mudar a cara da Unicamp enquanto uma universidade de pesquisa e de... Obrigado. Obrigado.